Antes de você começar a escrever um artigo científico, selecione de 1 a 3 revistas onde você sabe que aquele assunto que você está escrevendo é de interesse. Porque não adianta nada você escolher uma revista que não tem nada a ver com o tipo de produto que você vai conseguir chegar com a sua pesquisa. Por que é importante você escolher essa revista previamente? Porque você já vai escrever na formatação que ela pede. Em geral, as revistas têm um pedido muito parecido em número de páginas e tudo, mas existem especificidades, então fique atento a essa revista, ao número de páginas que ela autoriza a sua escrita de artigo, a formatação que é pedida em relação a tamanho de letra, em relação ao espaço entre linhas, a margem, aos tipos de tabelas, gráficos e quadros que são aceitos e ao número de referências textuais que você pode chegar ao máximo dentro daquela revista. Essas dicas vocês vão ver que vão ser uma mão na roda para você, porque você já vai escrever num modelo final de apresentação para essa revista. Aí é meio caminho andado. Primeiro ponto importante que você faça o registro. Um artigo científico tem bem menos partes do que um trabalho final. Por isso mesmo você tem que ser muito mais objetivo e direto no seu assunto. As partes de um artigo são essas aqui, ó. Eu vou ter preliminarmente aqui o título e o resumo, pelo menos em 2 línguas, no português e no inglês, mas a maior parte dos casos você vai ter que fazer português, inglês e espanhol. E aí eu venho na parte que é textual, que é a introdução, a metodologia, os resultados, a discussão, as conclusões e as referências. As orientações para a escrita de cada uma dessas partes são as mesmas para um trabalho final. E eu já fiz um vídeo especificamente para cada uma dessas partes. Se você é novo no canal, procure aí na minha playlist que você vai encontrar um vídeo sobre introdução, sobre metodologia, sobre resultados e assim por diante. Qual é a diferença então para um trabalho final? É a quantidade de tempo e de espaço que você tem para escrever cada um desses. Eu vou fazer uma sugestão. Sempre tente pensar um artigo sendo escrito em no máximo 12 páginas, considerando que depois você vai gastar mais umas 3 para escrever sua referência e terminar na formatação. Então, da introdução às conclusões, escreva fazendo o exercício de não passar de 12 páginas. Você vai ver que isso vai facilitar a sua vida lá no final. Nesse sentido, uma introdução, ela precisa de ter no máximo 1 página dentro da sua introdução. A sua metodologia, mais umas 2, então nós estamos falando que esse contexto inicial aqui vai ter mais ou menos umas 3 páginas e o grosso do seu trabalho, porque o artigo científico tem que de fato mostrar os seus resultados e as suas discussões, vai ficar para isso aqui, ó. Então, entre resultados, discussões e conclusões, você vai gastar mais ou menos 9 páginas. As conclusões elas vão ficar ocupando mais ou menos 1 página dessas 9, então divida mais ou menos como se fosse 4 e 4 ou 3 e 5. Então, de uma forma mais simples, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 3 páginas e mais 1 página. E lembre-se que as referências ao final elas vão ocupar mais ou menos entre 2 e 3 páginas. Com isso você consegue ser objetivo e conciso e atender a maior parte das revistas que a gente tem hoje no meio científico, independente da área que você está escrevendo sua pesquisa. Eu vou apresentar para vocês agora um esquema com lembretes do que colocar em cada uma das partes do artigo. Na dúvida, assista aos meus vídeos anteriores que lá eu falo com mais calma a partir de cada uma dessas situações. Então vamos lá. Da estrutura, primeira parte é a introdução. Lembrem de colocar aqueles 5 elementos que uma introdução deve ser composta, que é o contexto, a parte de problematização, a parte de hipóteses ou de questões norteadoras, dependendo se o seu trabalho é qualitativo ou é quantitativo, os objetivos desse seu artigo científico, da pesquisa que você realizou e a relevância que ele tem, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista científico. Na segunda parte, que é a parte do método, lembre de apresentar o seu método lá como um referencial teórico-metodológico, o tipo de método, como foi feita a coleta. E aí você apresenta todo o percurso, todo o passo a passo do como você desenvolveu esse método e depois finaliza falando a respeito das especificidades que esse método teve lá na sua coleta de dados, especificamente para o seu trabalho. Aí chegou a hora de fazer a terceira parte, que é apresentar os resultados. Como num artigo você tem menos espaço do que num trabalho formal, enumere os mais importantes. Não fique naquela aflição que você tem que falar de tudo, não.
Se deu muito resultado, trabalhe com os que são mais fortes, os que fazem os principais apontamentos para que seu artigo seja aprovado. Nas discussões, a mesma coisa. Pegue esses resultados mais importantes e faça a aproximação deles com a literatura que já existe. É aquela coisa, nos meus estudos eu encontrei isso, nos estudos de outras pessoas eu encontrei aquilo, que pode ser semelhante ao que eu encontrei ou divergente, isso não é problema nenhum. O que é importante é que você tenha a capacidade de fazer a discussão entre os seus resultados e os autores que você está consultando. E aí a gente vem para a fase final, que é a conclusão ou as considerações finais, que é o momento em que você vai se colocar enquanto autor. Até então, você veio de uma forma muito isenta apresentando tudo. Agora é a hora de você se colocar a respeito disso. Qual que é a sua opinião? Quais foram os seus desafios? E num artigo científico é muito importante que você coloque os limites do seu estudo e quais são as possibilidades de avanço a partir dele. Isso é muito importante para que o mundo científico tome nova força e tome novos caminhos. E aí, para colocar a parte final, que são as referências, lembre-se de 3 coisas. Primeiro, que é necessário você trazer referências internacionais. Isso vai enriquecer o seu artigo. Segundo, utilize referências que são recentes, que sejam pelo menos dos últimos 5 anos, porque isso também vai fazer força ao seu artigo. E por último, só utilize referências mais antigas para aquelas questões que não tem jeito. Por exemplo, o seu método de pesquisa foi descrito lá na década de 80 e o principal livro de consulta que você utilizou foi esse. Mas aí guarde as referências antigas só para a explicação do seu método. Todas as outras precisam ser mais recentes, com mais de 5 anos. Bom, e por hoje é isso. Esse vídeo foi para te apresentar a construção de um artigo científico. Eu sei que vai gerar muitas dúvidas e, como sempre, eu estou aqui para te ajudar. Coloque aí nos comentários o que você precisa, que eu vou responder à medida do possível. Lembrando ainda que eu tenho descrito em PDF essas formatações que eu falei para vocês. Se quiser, é só pedir que eu mando aí para vocês. E hoje, quem vai falar a respeito de curtir o meu vídeo e dar um like foi a minha gatinha que invadiu aqui o set. Então aguarde mais um pouquinho para você ver a carinha dela aí e depois deixa o seu like lá para mim. Um grande abraço para vocês. Dá uma moral pro papai lá assim, ó. Você aí, turminha do canal. Aqui, saúde é sem mistério. Manda um beijo pra todo mundo lá, manda. Fica com Deus. Dá um like no papai aí, hein?